a abertura para o mês da consciência negra. As ruas da pequena cidade pulsavam em preparação para o mês da consciência negra. As cores vibrantes das bandeiras traziam um frescor ao ar quente de novembro. A música ecoava de cada esquina, misturando ritmos de samba e axé, enquanto as pessoas dançavam com um brilho no olhar. Mas por debaixo daquela alegria, algo estava prestes a estourar. Uma sombra pairava sobre a celebração, e Ana, a jovem estudante de antropologia, sentia isso em cada fibra do seu ser. Depois de anos afastada, repleta de insegurança sobre suas raízes, Ana finalmente voltava à sua cidade natal. O cheiro do acarajé da barraquinha da Dona Conceição despertava memórias da infância. Mas seu coração se apertava ao lembrar de sua avó, uma mulher forte, que não se calava diante da opressão, peça fundamental na luta pela preservação da cultura negra na região. Ela havia moldado o caráter de Ana e, ao mesmo tempo, deixado um legado de luta que a jovem lutava para honrar. Na véspera da grande abertura do festival, tudo parecia perfeito, até que uma notícia devastadora se espalhou como fogo. O simbolismo da ancestralidade da cidade, uma grandiosa escultura de um orixá, fora vandalizada durante a noite. Manchas de tinta spray cobriam a obra, transformando um símbolo de resistência em um murro no estômago da comunidade. Os rostos se tornavam uma máscara de choque e indignação. A tensão no ar era palpável, e Ana sabia que precisava fazer algo. Mas a pressão era esmagadora. Enquanto caminhava pelas ruas coloridas, ela ouvia sussurros e murmúrios. Quem poderia fazer uma coisa dessas? Porque agora, a dor se misturava ao medo e à raiva. As vozes da cidade, antes felizes, agora se tornavam um coro de desconfiança. Olhares desconfiados se cruzavam, e Ana sentia um nó na garganta. O que sua avó pensaria se estivesse ali? A luta dela tinha sido por respeito, por preservar a cultura, e agora aquela rivalidade rivalizava com os gritos de dor que ecoavam em sua mente. Determinada a restaurar a paz antes que o festival começasse, Ana se encontrava sem resposta. As horas escorriam como areia, e o evento estava se aproximando. Ao investigar, encontrou uma pista, uma mensagem mal escrita, mas clara, um nome que a fez congelar. Era alguém próximo. Uma pessoa da sua confiança, que ela nunca imaginaria capaz de tamanha traição. O coração disparou, e a adrenalina tomou conta, deixando-a sem ar. O que significava aquilo? Ela se via em um labirinto de dúvidas. Seria a hora de enfrentar os fantasmas do passado? Em meio à confusão, a cidade que era lar se tornava novamente um enigma. Enquanto uma batucada ressoava ao fundo, o mistério envolvia a Ana como um manto pesado. Ela respirou fundo. As vozes da sua avó sussurravam no seu ouvido, encorajando-a, desafiando-a a não recuar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana respirou fundo, sentindo a ansiedade se acumular em seu peito. O cheiro doce do acarajé da Dona Conceição ainda pairava no ar. Mas agora, tudo parecia diferente. A batucada pulsava ao fundo, mas não havia alegria na música. Apenas um peso que tornava seus pés mais pesados. O nome na mensagem a perseguia, como uma sombra inquietante. Era hora de confrontar a verdade. Mas a dúvida consumia. O que ela faria se tivesse que encarar essa pessoa?
Com as ruas agora tremendo de murmúrios, Ana se dirigiu a um ponto de encontro, a antiga praça central. Os rostos conhecidos estavam tensos, maçãs do amor eram empurradas nas barracas, mas ninguém parecia comer. O vandalismo havia mexido com a alma da cidade e todos sentiam um impacto no peito. Ela precisava ser forte, agir, mas como? Se o rosto de quem poderia ser o responsável estava estampado como um rótulo em sua mente. Chegando à praça, encontrou sua amiga Laura, a artista plástica que havia pintado os murais de resistência. O olhar de Laura, antes iluminado pela paixão, estava opaco. Ana. A voz dela soou baixa, quase um sussurro. Você viu? Fizeram a orixá? Como podem? Não faz sentido. Os cancros da injustiça já haviam se alastrado pelas ruas. As palavras de Laura eram como facas, cortando o coração de Ana. Então, um grito ecoou pela praça. A multidão parou. A tensão aumentava, olhares se cruzavam, a inquietação aumentava. Ana virou-se rapidamente, e o que viu a deixou paralisada. Seu irmão Miguel estava sendo arrastado por seguranças, confuso, com manchas de tinta spray em suas mãos. O estômago dela revirou. Não era possível. Uma onda de incredulidade a atingiu como um soco. Ele parecia perdido, cercado por rostos que agora o encaravam com desprezo. Miguel sempre fora protetor, e agora estava ali, vulnerável, culpado. As pessoas começaram a murmurar. Ele é o responsável. Como pode, Miguel? Por quê? Você fez isso? A pressão da multidão estava insuportável. Ana rompeu a corrente de pessoas sem saber o que dizer. O coração batia descompassado, os pensamentos acelerados. O que estava acontecendo? Esperem, ela gritou, embora tremesse. Não pode ser. Ele não faria isso. As dúvidas a consumiam, e os olhares hostis a despedaçavam. Miguel olhou para ela, os olhos cheios de desespero. Ana, eu não fiz nada, eu juro. Ele tentou se explicar, mas suas palavras eram abafadas pelo clamor da multidão. As vozes eram um turbilhão, e Ana não sabia de que lado estava. Então, enquanto todos observavam, uma figura familiar apareceu. Era a mãe de Ana, com a expressão confundida, mas determinada. Ela havia voltado para a cidade, e a presença dela mudou a atmosfera, momentaneamente. Chico, ela chamou. O nome do líder da comunidade, que estava à frente dos seguranças. Isso não pode ser verdade. Ouvi os sussurros, mas precisamos investigar antes de condenar. Mas suas palavras voaram para longe de um povo ignóbil pela raiva e pela dor. Nesse instante, algo ainda mais perturbador aconteceu. Na multidão, alguém gritou: Esperem, Miguel não age só. E as revelações estavam prestes a desmoronar sobre a cidade. Todos se viraram, os olhares afiados de volta para Ana. O que mais estava escondido sob a superfície dessa cidade que finalmente começava a se revelar? Enquanto as vozes se elevavam, Ana percebeu que sua própria história estava se entrelaçando com um emaranhado de segredos, e que o legado de sua avó, agora, poderia estar ao seu alcance, mas apenas se ela conseguisse desvendar as camadas dessa confusão. E assim, sob um céu que prometia tempestade, a luta de Ana estava apenas começando. Enquanto as vozes ecoavam na praça, Ana sentiu seu coração disparar. O que mais estava escondido sob a superfície dessa cidade? Era um labirinto de segredos, e ela precisava encontrar a saída. As pessoas olhavam para Miguel, suas expressões carregadas de desprezo e desconfiança. O peso na atmosfera era quase insuportável e um nó se formou em sua garganta. O que ela faria? A multidão começou a se agitar novamente. Deixe-o ir, Ana gritou, forçando-se a manter a voz firme, mesmo que suas mãos tremessem. Ela se aproximou do irmão, que parecia tão pequeno naquele momento, cercado por seguranças. Miguel, eu estou aqui, tudo vai ficar bem. Mas antes que pudesse tocar nele, um som estrondoso cortou a tarde. Era como um trovão repentino. Ana virou-se
e o espetáculo se desfez em um momento de choque. Um homem, Enzo, o líder de uma gangue local, estava se aproximando, marchando com a autoridade de alguém que não tem medo de desferir a sentença. O olhar dele era frio, e suas mãos estavam sujas de tinta spray, manchadas como a de Miguel. Esse vandalismo é só o começo, Enzo gritou, e sua voz soou como um eco na praça. A cidade está podre, e só estamos começando a limpar a sujeira. Brilhavam de uma forma que fez Ana se arrepiar. O que ele queria dizer com isso? A tensão se intensificou. As pessoas começaram a gritar, mas, antes que algo pior pudesse acontecer, Enzo levantou uma mão. Mas, já que estamos todos aqui, ele continuou. Talvez seja bom discutir os esqueletos que alguns guardam no armário. A atmosfera parecia pulsar, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Espere, gritou Laura, tentando chamar a atenção para si. O que você quer dizer com isso? Sua voz estava trêmula. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. O que Enzo sabia que ela não sabia? Ele se virou, um sorriso torto em seu rosto. O que você acha, Laura? Vamos falar sobre segredos? Enzo olhou para trás e, num movimento rápido e preciso, apontou para Ana. Começando por ela e o que ela tem a ver com isso tudo. O olhar de todos se fixou nela e ela sentiu as paredes se fechando. Ana não conseguia entender. Eu não sei do que você está falando. Ela gritou, mas havia uma fraqueza em sua voz que não podia ignorar. Os murmúrios aumentaram novamente. As pessoas estavam interessadas, a curiosidade misturada à raiva. Por que ela estava sendo colocada no centro daquela tempestade? O que havia de tão obscuro sobre ela? Talvez você não lembre, mas sua avó tinha um acordo. Enzo prosseguiu, estranhamente calmo. Um acordo que seria rompido se a verdade viesse à tona. E agora temos que pagar o preço. Mais uma vez, o silêncio dominou a cena. A fúria que antes preenchia os corações de todos era substituída pela confusão. Então, outra sombra apareceu do lado. Era Chico, o líder comunitário, que se apresentou um pouco mais à frente com um semblante preocupado. O que você está insinuando, Enzo? A resposta dele não demorou. Ah, você sabe, a verdade sobre as origens de Ana. E o que sua avó realmente fez. Os olhares se tornaram lâminas, cortando a atmosfera já pesada. Mãos se apertaram em punhos. Os rostos se tornaram rugas de descontentamento. Ana sentiu uma onda de calor subir pela sua cabeça. O que estava acontecendo? Uma parte dela queria fugir, mas outra sabia que não podia. Eu não sei de nada, Ana disparou, mas algo dentro dela a fez hesitar. O que era essa verdade que todos pareciam conhecer? Seus olhos fugiram para Miguel, ainda cercado por seguranças, desesperado, sua expressão quase impotente. A frase, a verdade vem à tona, ecoou em sua mente e a despedaçou, pois ela se lembrou da avó. O que mais ela poderia ter escondido? Por que você não pergunta ao seu irmão? Enzo provocou. Ele sabe muito mais do que você imagina. Uma agitação se espalhou pela multidão, e o coração de Ana afundou. O que mais ainda estava oculto? Com isso, o chão sob seus pés parecia desmoronar. A verdade estava por um fio. E se Ana não conseguisse desvendar esse mistério, tudo o que conhecia e todo o seu legado poderiam desmoronar definitivamente. E enquanto a multidão se dividia, os sussurros se transformaram em um grito. Onde estava a linha entre amizade e traição? E a verdade, quando finalmente surgisse, seria uma bênção ou uma maldição. O que mais ainda estava oculto? As palavras de Enzo ecoavam na mente de Ana, e o peso da situação a esmagava. A multidão, dividida entre raiva e curiosidade, a cercava como predadores, corações batendo forte, olhares afiados. O clima estava prestes a explodir. Eu não sei do que você está falando, Ana repetiu, mas a insegurança na voz só aumentava a suspeita.
Se você tem algo a dizer, diga. Eu não sou sua inimiga. Ela sentiu o desespero crescer quando todos a encararam, esperando. O olho da tempestade. Você não é a inimiga, Ana. Enzo sorriu, mas era um sorriso frio. Você é a chave para algo muito maior do que você imagina. O murmúrio da multidão aumentou. Misto de reprovação e surpresa. O que ele queria dizer com aquilo? Antes que pudesse responder, o estalo cortou o ar. Um detonador? Não! A explosão foi súbita. A praça tremeu como se a terra estivesse reclamando um segredo guardado por muito tempo. O som a atingiu de frente, arrastando-a para longe da cena. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a gritar. Algumas caíram, enquanto outras corriam. O que foi isso? Ana gritou, mas sua voz se perdeu no caos. Miguel estava atordoado, ainda cercado. A imagem do irmão misturava-se ao desespero que invadia a praça. Agora uma cena de guerra. O chão se abriu embaixo dela, e Ana olhou em volta, confusa e apavorada, buscando seu irmão. Mas o que aconteceu a seguir tornou-se um pesadelo. Entre os destroços, uma figura emergiu. Era Laura. Mas não a Laura que Ana conhecia. Havia algo diferente, algo sombrio. Ana! Ela gritou, com uma expressão que Ana nunca tinha visto antes. Raiva, dor e coisa muito insana. Você sempre foi a favorita, mas agora a verdade vai ser revelada. As palavras dela eram como facas. Eu não entendo, Ana gritou de volta, a adrenalina tomando conta. O que Laura queria dizer? Porque tudo estava se desintegrando ao seu redor. A cidade, o festival, sua família, tudo parecia prestes a desmoronar como um castelo de cartas. O que Laura estava escondendo? A multidão estava em pandemônio. Gritos, correria, sombras. Ana sentiu uma mão agarrá-la. Era Miguel, finalmente livre dos seguranças, ofegante. Ana, temos que sair daqui. Ele puxou-a, mas Ana estava paralisada. Laura, o que você sabe? O que está acontecendo? A raiva e a confusão começaram a se misturar com o medo. Eu sei tudo. Sobre sua avó, sobre seus segredos. A cidade não é o que parece. Laura gritou. Suas palavras cortavam no ar como lâminas. Ela fez um pacto, e você, Ana, está prestes a descer na mesma trilha. Os olhos de Ana se alargaram. O que significava um pacto? O que sua avó havia escondido? O peso da verdade ameaçava esmagá-la. Pacto de quê? Ana conseguiu perguntar, mal acreditando no que estava sendo revelado. Mas antes que Laura pudesse responder, outra explosão. Desta vez, mais perto, muito próxima. O chão pareceu estalar e a praça desabou em caos absoluto. A nuvem de poeira cobriu tudo. Cortinas de ansiedade despencando ao redor. Ana estava em sua própria tempestade, e ela mal podia respirar. Um corpo caiu próximo a ela, e quando a poeira assentou, a visão que se abriu foi devastadora. Laura estava caída no chão, a expressão de dor estampada no rosto, e ao lado dela estava Enzo, imóvel. O pânico se transformou em grito, e Ana sentiu o próprio coração parar. Todos olharam. O que estava acontecendo? O que de fato era essa cidade? As verdades, os segredos se desvelando, Ana percebeu que tudo o que acreditava ser real estava prestes a se transformar em um labirinto sem saída. E enquanto a sombra da cidade pairava sobre ela, a pergunta foi deixada no ar como uma nuvem sufocante. Até onde você iria para proteger sua própria história? O silêncio era ensurdecedor. Ana ficou paralisada, a cena diante dela se desdobrando em câmera lenta. A queda de Laura parecia um filme de horror. O corpo dela no chão, os olhos arregalados, a respiração pesada. Miguel estava ao seu lado, pálido como um fantasma. Laura! Ana gritou, mas a voz dela se perdeu no caos ao redor. As pessoas se afastavam, murmurando, preocupadas, algumas parecendo aliviadas
por não serem aquelas a terem se ferido. A esperança de tudo isso ter sido uma brincadeira se desfez tão rápido quanto surgira. Tensão espessa envolvia a praça, como um cobertor sufocante. Miguel agarrou o braço dela. Precisamos ficar longe, agora! Ele puxou Ana, mas ela estava grudada no chão. A expressão de Laura se gravava em sua mente, e quando viu Enzo, caído ao lado, uma coceira de dúvida começou a se espalhar. O que estava acontecendo? Então, sem aviso, algo inesperado. O chão, que até então tremia apenas pela fúria da multidão, estalou novamente, e antes que Ana pudesse pensar, uma explosão de luz e som fez o céu se iluminar. As pessoas gritaram, cobriram os olhos. Uma nova onda de pânico engoliu a praça, e tudo se tornou um turbilhão. É uma armadilha, alguém gritou. Os guardas da segurança recuaram, os olhos arregalados em direção ao horizonte. O que estava prestes a acontecer? Os rostos se tornaram máscaras de terror. Ana não conseguiu se mover. As cores da celebração do mês da consciência negra, o roxo, o verde, o vermelho das bandeiras, se transformaram em um campo de desolação. E foi nesse momento que um novo personagem entrou em cena, uma figura encapuzada que parecia emergir do nada, como um espectro. Ela se aproximou de Laura, tocou seu rosto e sussurrou algo que Ana não pôde ouvir. Quem é você? Ana conseguia sentir seu coração se apertar. O que você sabe sobre minha avó? O que está acontecendo? Com um gesto sutil, o encapuzado virou-se para Ana, revelando um olhar profundo que parecia penetrar sua alma. A verdade não é o que você pensa, Ana. Nem tudo é o que parece. Era uma voz familiar. Reconhecê-la foi como um soco no estômago. Era a Nara, uma antiga amiga de família, que havia desaparecido anos atrás sem deixar rastro. Você? Ana mal conseguia falar. Mas como? O que você está fazendo aqui? Precisamos falar. A urgência na voz de Nara era palpável. A cidade está prestes a mudar, e você precisa estar pronta para o que vem a seguir. Segredos foram revelados. E sua avó? Ela fez escolhas. Escolhas que agora têm consequências. E você não é só um peão nesse jogo. As palavras enfiaram-se como facas no coração de Ana. Uma onda de desconfiança a consumia. O que Nara queria dizer? Antes que ela pudesse responder, Miguel segurou o braço dela de novo, puxando-a para trás, enquanto a multidão à sua volta estava em estado de desespero absoluto. Ana, precisamos sair. Mas ela não conseguia, não antes de descobrir mais. Então, uma risada assustadora ecoou atrás deles. Era Enzo, agora se levantando, como se nada tivesse acontecido. O rosto dele estava manchado de sangue, mas seus olhos brilhavam com uma malícia inegável. Vocês pensam que isso acaba aqui? Isso foi só o começo. O legado da sua avó vai mudar tudo. Ana estava em choque. O que ele estava insinuando? A verdade? Qual verdade? Precisava de respostas, mas antes que ela pudesse pedir mais esclarecimentos, dois homens apareceram do lado de Enzo, segurando algo que brilhava na luz da tarde. Uma arma? O desespero tomou conta de Ana. Que jogo era esse? E no meio do caos, com gritos e correria em torno dela, a verdade sobre a cidade, sua família e seu lugar ali parecia mais distante do que nunca. Nara sussurrou mais uma vez, antes que tudo se dividisse em fragmentos de desespero. Você vai ter que escolher, Ana, entre eles e seu legado. O que você realmente quer preservar? As palavras dela a seguir ecoavam em sua mente, enquanto a cena se tornava uma espiral de confusão e medo. Estava prestes a enfrentar algo que mudaria não apenas a sua história, mas o destino de todos ao seu redor. O peso da escolha estava prestes a ser revelado, e Ana já não sabia em quem confiar. O silêncio era ensurdecedor. Ana ficou paralisada, a cena diante dela se desdobrando em câmera lenta.
A queda de Laura parecia um filme de horror. O corpo dela no chão, os olhos arregalados, a respiração pesada. Miguel estava ao seu lado, pálido como um fantasma. Laura! Ana gritou, mas a voz dela se perdeu no caos ao redor. As pessoas se afastavam, murmurando, preocupadas, algumas parecendo aliviadas por não serem aquelas a terem se ferido. A esperança de tudo isso ter sido uma brincadeira se desfez tão rápido quanto surgira. Tensão espessa envolvia a praça, como um cobertor sufocante. Miguel agarrou o braço dela. Precisamos ficar longe. Agora. Ele puxou Ana, mas ela estava grudada no chão. A expressão de Laura se gravava em sua mente. E quando viu Enzo caído ao lado, uma coceira de dúvida começou a se espalhar. O que estava acontecendo? Então, sem aviso, algo inesperado. O chão, que até então tremia apenas pela fúria da multidão, estalou novamente. E antes que Ana pudesse pensar, uma explosão de luz e som fez o céu se iluminar. As pessoas gritaram, cobriram os olhos. Uma nova onda de pânico engoliu a praça, e tudo se tornou um turbilhão. É uma armadilha, alguém gritou. Os guardas da segurança recuaram, os olhos arregalados em direção ao horizonte. O que estava prestes a acontecer? Os rostos se tornaram máscaras de terror. Ana não conseguiu se mover. As cores da celebração do mês da consciência negra, o roxo, o verde, o vermelho das bandeiras, se transformaram em um campo de desolação. E foi nesse momento que um novo personagem entrou em cena. Uma figura encapuzada que parecia emergir do nada como um espectro. Ela se aproximou de Laura, tocou seu rosto e sussurrou algo que Ana não pôde ouvir. Quem é você? Ana conseguia sentir seu coração se apertar. O que você sabe sobre minha avó? O que está acontecendo? Com um gesto sutil, o encapuzado virou-se para Ana, revelando um olhar profundo que parecia penetrar sua alma. A verdade não é o que você pensa, Ana. Nem tudo é o que parece. Era uma voz familiar. Reconhecê-la foi como um soco no estômago. Era Nara, uma antiga amiga de família, que havia desaparecido anos atrás, sem deixar rastro. Você, Ana mal, conseguia falar. Mas como? O que você está fazendo aqui? Precisamos falar. A urgência na voz de Nara era palpável. A cidade está prestes a mudar, e você precisa estar pronta para o que vem a seguir. Segredos foram revelados, e sua avó, ela fez escolhas. Escolhas que agora têm consequências. E você não é só um peão nesse jogo. As palavras enfiaram-se como facas no coração de Ana. Uma onda de desconfiança a consumia. O que Nara queria dizer? Antes que ela pudesse responder, Miguel segurou o braço dela de novo, puxando-a para trás, enquanto a multidão à sua volta estava em estado de desespero absoluto. Ana, precisamos sair. Mas ela não conseguia. Não antes de descobrir mais. Então uma risada assustadora ecoou atrás deles. Era Enzo, agora se levantando, como se nada tivesse acontecido. O rosto dele estava manchado de sangue, mas seus olhos brilhavam com uma malícia inegável. Vocês pensam que isso acaba aqui? Isso foi só o começo. O legado da sua avó vai mudar tudo. Ana estava em choque. O que ele estava insinuando? A verdade, qual verdade? Precisava de respostas. Mas antes que ela pudesse pedir mais esclarecimentos, dois homens apareceram do lado de Enzo, segurando algo que brilhava na luz da tarde. Uma arma? O desespero tomou conta de Ana. Que jogo é esse? E então, o que aconteceu a seguir transformou tudo. Nara fez um gesto abrupto, e em segundos, um brilho ofuscante envolveu a praça. Era como se uma barreira invisível se formasse, separando Ana e Miguel. Do caos crescente, todos ficaram em silêncio. Os olhares que antes eram de desprezo agora estavam em puro encantamento. Enzo, paralisado, olhou para Nara com horror. Você não pode fazer isso, ele gritou. E à medida que a luz se intensificava, Ana percebeu. Nara era mais do que parecia. Era a guardiã dos segredos da cidade.
Ela não só conhecia a verdade sobre sua avó, mas era uma parte fundamental dela. Eu vou expor o que você fez, Enzo, Nara declarou, com uma confiança que Ana nunca tinha visto antes. A guerra que você começou vai custar mais do que imagina. Não pense que eu vou permitir que você destrua tudo. Miguel agarrou o braço de Ana. O que está acontecendo? Ele sussurrou. O clima mudou de repente. A cidade, a cultura, tudo o que eles conheciam estava em jogo. Eu não sei, Ana respondeu, mas a resposta estava começando a emergir em sua mente. A imagem de sua avó, o legado, os pactos, tudo começava a se encaixar de uma forma assustadora. E quando Nara se virou para Ana, seu olhar tinha uma intensidade que a fazia sentir que a verdade estava mais próxima do que nunca. Você precisa decidir, Ana, Nara disse, a voz firme, escolher entre o que foi deixado para você, ou fazer seus próprios acordos. O legado pode ser uma prisão ou um poder. E de repente, outra explosão. Mas não era apenas barulho, era a revelação. Os segredos que estavam enterrados sob essa cidade, o que Laura sabia, o que Enzo queria proteger, tudo começava a se desvelar como um véu rasgado. Ana olhou para Miguel, o medo nos olhos dele. O que mais ainda estava por vir? Os murmúrios aumentaram ao redor. Uma energia palpável preenchia o ar. Naquele momento, Ana percebeu que, com essa nova revelação, não era apenas o futuro da cidade que estava em jogo. Seu futuro, o de Miguel, e tudo o que amava estava na linha. E a pergunta que ficava no ar era: o que você escolheria para proteger sua própria história? Ana sentiu o peso das palavras de Nara como um peso no peito. Você é a chave. A frase reverberava enquanto a luz ao redor começava a desaparecer, e a escuridão da praça crescia em um espaço inquietante. Enzo, ainda erguido, olhava para a figura de Nara com uma mistura de fúria e incredulidade. O burburinho da multidão aumentava, rostos entrelaçados de medo e confusão. Ao menos agora sabemos quem realmente controla este jogo, Enzo rosnou, a raiva misturada com uma satisfação fria. Mas em um instante, a atmosfera mudou. A terra começou a tremer sob os pés deles novamente, assim como antes, mas desta vez, uma fissura se abriu no chão, como se a própria cidade estivesse reagindo ao caos. Corram! Miguel gritou, puxando Ana. As pessoas começaram a correr, mas havia um movimento raro vindo daquela fenda. Um grito ecoou, e toda a atenção voltou-se para a abertura. Algo estava se arrastando para fora, criando um som de arranhão, um lamento que parecia vir de tempos esquecidos. A multidão parou. Naquele momento, lá estava uma mulher emergindo da escuridão, com um manto que flutuava ao redor dela como se estivesse feito de sombras. Era uma figura velha, mas ao mesmo tempo emanava uma força impensa. Seus olhos brilhavam, e quando ela falou, sua voz ressoou como uma sinfonia. Eu sou Maraia, a guardiã dos segredos de nossa linhagem, e hoje a verdade será revelada. Os rostos ficaram brancos. Nara se virou para Maraia, quase como se estivesse vendo um fantasma. Você não deveria estar aqui. O medo estampado em seu rosto era quase tangível, como se estivéssemos em um filme de terror. Você pensou que poderia esconder a verdade por mais tempo? Maraia continuou, e quando ela olhou para Ana, o coração de Ana disparou. Você é a última da linhagem, a única que pode decidir o destino da cidade. O choque percorreu a multidão. Nara estava paralisada, como se tentasse processar a afirmação. Inúmeras perguntas surgiram, mas apenas uma se destacou para Ana. O que você quer dizer com isso? O que isso significa? Maraia se aproximou de Ana, e uma onda de luz parecia emanar dela. Sua avó fez um pacto com a cidade. Um pacto que protegeu as raízes e as culturas, mas também trouxe um preço. E agora é a sua vez de decidir se você continuará esse legado ou o quebrará. Ana engoliu em seco. O que estava acontecendo? Por que nunca havia ouvido isso antes? Ao lado dela,
Miguel a olhou com preocupação. O choque transformando-se em angústia. Ana, isso não pode ser verdade, disse ele, com os olhos brilhando de incertezas. É verdade, Miguel, Nara gritou. Ela tem que escolher. O que a cidade precisa não é só de proteção, mas também de um novo começo. Não podemos mais viver com os fantasmas do passado. Nesse instante, Enzo rugiu, cheio de fúria. Você está louca. Essa cidade precisa da nossa história. Parar o legado é dar poder aos que não nasceram para carregá-lo. Mas no momento em que suas palavras ecoaram, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. A fenda no chão se alargou ainda mais e uma sombra se projetou. Maraia levantou a mão, como se controlasse aquele poder, e disse: Vocês não têm ideia do que está por trás das paredes que construímos. A verdade é que tudo o que você sabe pode desmoronar. E como um eco da cidade, tudo parou. Os murmúrios cessaram e a praça ficou em silêncio. O que Ana viu em seguida a fez sentir tudo desmoronar sob seus pés. Entre a fumaça e a poeira surgiram os rostos conhecidos, que uma vez acreditou serem amigos, agora torcidos de ódio, como lembranças distorcidas. Eles eram parte do que sua avó havia escolhido esconder, uma aliança, uma traição. Vocês, todos vocês, Enzo gritou, apontando para a multidão. Não somos apenas vítimas, somos parte de algo maior. As palavras dele formaram um eco agudo e a verdade finalmente explodiu. O que Ana pensou que era clareza se transformou em uma densa névoa. Em meio a tudo isso, ela começou a entender que a rede de segredos a envolvia e que agora cada escolha que fizesse poderia mudar a narrativa de todos. Tudo estava em jogo. E enquanto a luz da descoberta começava a se apagar, a pergunta que povoava sua mente era: como ela poderia se levantar e fazer uma escolha quando a verdade que parecia conhecer era uma ilusão? O silêncio era ensurdecedor. Ana ficou paralisada, a cena diante dela se desdobrando em câmera lenta. A queda de Laura parecia um filme de horror. O corpo dela no chão, os olhos arregalados, a respiração pesada. Miguel estava ao seu lado, pálido como um fantasma. Laura, Ana gritou, mas a voz dela se perdeu no caos ao redor. As pessoas se afastavam, murmurando, preocupadas, algumas parecendo aliviadas por não serem aquelas a terem se ferido. A esperança de tudo isso ter sido uma brincadeira se desfez tão rápido quanto surgira. Tensão espessa envolvia a praça, como um cobertor sufocante. Miguel agarrou o braço dela. Precisamos ficar longe, agora. Ele puxou Ana, mas ela estava grudada no chão. A expressão de Laura se gravava em sua mente. E quando viu Enzo, caído ao lado, uma coceira de dúvida começou a se espalhar. O que estava acontecendo? Então, sem aviso, algo inesperado. O chão, que até então tremia apenas pela fúria da multidão, estalou novamente. E antes que Ana pudesse pensar, uma explosão de luz e som fez o céu se iluminar. As pessoas gritaram, cobriram os olhos. Uma nova onda de pânico engoliu a praça e tudo se tornou um turbilhão. É uma armadilha, alguém gritou. Os guardas da segurança recuaram, os olhos arregalados em direção ao horizonte. O que estava prestes a acontecer? Os rostos se tornaram máscaras de terror. Ana não conseguiu se mover. As cores da celebração do mês da consciência negra, o roxo, o verde, o vermelho das bandeiras, se transformaram em um campo de desolação. E foi nesse momento que um novo personagem entrou em cena. Uma figura encapuzada que parecia emergir do nada, como um espectro. Ela se aproximou de Laura, tocou seu rosto e sussurrou algo que Ana não pôde ouvir. Quem é você? Ana conseguia sentir seu coração se apertar. O que você sabe sobre minha avó? O que está acontecendo? Com um gesto sutil, o encapuzado virou-se para Ana.
revelando um olhar profundo que parecia penetrar sua alma. A verdade não é o que você pensa, Ana. Nem tudo é o que parece. Era uma voz familiar. Reconhecê-la foi como um soco no estômago. Era Nara, uma antiga amiga de família, que havia desaparecido anos atrás sem deixar rastro. Você? Ana mal conseguia falar. Mas como? O que você está fazendo aqui? Precisamos falar. A urgência na voz de Nara era palpável. A cidade está prestes a mudar e você precisa estar pronta para o que vem a seguir. Segredos foram revelados e sua avó. Ela fez escolhas. Escolhas que agora têm consequências. E você não é só um peão nesse jogo. As palavras enfiaram-se como facas no coração de Ana. Uma onda de desconfiança a consumia. O que Nara queria dizer? Antes que ela pudesse responder, Miguel segurou o braço dela de novo, puxando-a para trás, enquanto a multidão à sua volta estava em estado de desespero absoluto. Ana, precisamos sair, mas ela não conseguia, não antes de descobrir mais. Então, uma risada assustadora ecoou atrás deles. Era Enzo, agora se levantando, como se nada tivesse acontecido. O rosto dele estava manchado de sangue, mas seus olhos brilhavam com uma malícia inegável. Vocês pensam que isso acaba aqui? Isso foi só o começo. O legado da sua avó vai mudar tudo. Ana estava em choque. O que ele estava insinuando? A verdade? Qual verdade? Precisava de respostas, mas antes que ela pudesse pedir mais esclarecimentos, dois homens apareceram do lado de Enzo, segurando algo que brilhava na luz da tarde. Uma arma? O desespero tomou conta de Ana. Que jogo era esse? E então, o que aconteceu a seguir transformou tudo. Nara fez um gesto abrupto e, em segundos, um brilho ofuscante envolveu a praça. Era como se uma barreira invisível se formasse, separando Ana e Miguel do caos presente. Todos ficaram em silêncio. Os olhares que antes eram de desprezo, agora estavam em puro encantamento. Enzo, paralisado, olhou para Nara com horror. Você não pode fazer isso, ele gritou. E à medida que a luz se intensificava, Ana percebeu. Nara era mais do que parecia. Era a guardiã dos segredos da cidade. Ela não só conhecia a verdade sobre sua avó, mas era uma parte fundamental dela. Eu vou expor o que você fez, Enzo, Nara declarou com uma confiança que Ana nunca tinha visto antes. A guerra que você começou vai custar mais do que imagina. Não pense que eu vou permitir que você destrua tudo. Miguel agarrou o braço de Ana. O que está acontecendo? Ele sussurrou. O clima mudou de repente. A cidade, a cultura, tudo o que eles conheciam estava em jogo. Eu não sei, Ana respondeu, mas a resposta estava começando a emergir em sua mente. A imagem de sua avó, o legado, os pactos, tudo começava a se encaixar de uma forma assustadora. E quando Nara se virou para Ana, seu olhar tinha uma intensidade que a fazia sentir que a verdade estava mais próxima do que nunca. Você precisa decidir, Ana, Nara disse, a voz firme. Escolher entre o que foi deixado para você ou fazer seus próprios acordos. O legado pode ser uma prisão ou um poder. E de repente, outra explosão. Mas não era apenas barulho. Era a revelação. Os segredos que estavam enterrados sob essa cidade. O que Laura sabia. O que Enzo queria proteger. Tudo começava a se desvelar como um véu rasgado. Ana olhou para Miguel, o medo nos olhos dele. O que mais ainda estava por vir. E, abruptamente, uma sombra se projetou sobre eles. Uma figura encapuzada surgia da escuridão. Uma presença familiar. Era a própria avó de Ana, a mulher que ela pensou ter perdido para sempre. Filha, disse sua avó, com um tom grave. Eu sabia que esse momento chegaria. Um murmúrio correu pela multidão. Ana estava em choque. Mal acreditava no que via. Você? O que estava acontecendo?
A presença da avó como espectro do passado transformou tudo ao seu redor. Eu protegi nossa história, mas também deixei segredos que precisam ser revelados, disse a avó, com uma determinação que Ana nunca havia visto antes. Nara não é quem você pensa, e Enzo tem um papel que você não pode imaginar. Com essas palavras, uma onda de energia percorreu a praça. A linha entre amigo e inimigo se desfez, e a verdade que Ana acreditava saber estava prestes a desmoronar. Seu coração acelerou e tudo parecia girar. Você precisa saber a verdade sobre o legado que carrega. Ana, disse sua avó, aproximando-se. E quem realmente controla o nosso destino? O pânico e a confusão tomaram conta, enquanto Ana tentava processar o que estava acontecendo. O que mais estava escondido e, principalmente, em quem ela poderia confiar. Enquanto as sombras dançavam ao redor, o peso de milhões de segredos pairava no ar, e a escolha estava em suas mãos. Ela precisava decidir o que estava disposta a sacrificar para descobrir a verdade. E o medo de descobrir era elétrico. O que mais iriam revelar? Ana estava em choque, a presença da avó puxando sua atenção de um jeito que ela nunca esperava. Poderia tudo isso ser real? Em meio ao caos, um peso enorme se acumulava em seus ombros. A multidão estava paralisada, a tensão no ar era palpável. O que sua avó estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Filha, você precisa saber. A voz dela era grave, firme, mas a angústia a envolvia. Ana sentiu um nó na garganta. O olhar de Miguel se fixou em seu rosto, ansioso e confuso como nunca. Ana, não escute. Pode ser uma armadilha. Ele exclamou, indo em direção a ela, mas uma sombra se erguia ao seu lado. O manto flutuante de Maraia brilhava, uma figura que parecia estar entrelaçada com o destino da cidade. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser dita, um grito cortou o ar. Uma voz conhecida, aguda e cheia de desespero. Parem, todos vocês! Era Laura, que estava se levantando do chão, os olhos arregalados, pálidos como um fantasma. Sangue escorria de sua têmpora, e seu corpo estava coberto de marcas, o que a tornava uma visão aterradora. Laura, o que aconteceu? Ana perguntou, a voz premente. Eu sei tudo. Eu ouvi. Ela ofegou, tentando recuperar o fôlego. A verdade que você não sabe, Ana, que precisa saber. Sua avó, ela não é quem você pensa que é. As palavras de Laura caíram como uma bomba. A multidão ergueu as vozes, insatisfeita, aflita. Miguel puxou Ana para trás. A alerta, enquanto todos olhavam para Laura em um misto de incredulidade e curiosidade. O que você quer dizer? Ana gritou, tentando entender a confusão. Isso não é hora para brincadeiras. Laura, determinada, continuou. Sua avó fez um pacto com uma força antiga, uma força que agora está prestes a retornar para cobrar seu preço. E você, Ana, você é a chave. Se você não agir agora, eles não apenas irão destruir a cidade, mas acabar com tudo o que você ama. Ana não conseguia processar tudo. A cidade, o legado e quem eram eles. Enquanto o terreno trepidava sob seus pés, algo estourou. Um clarão ofuscante, um brilho que parecia emanar do próprio coração da cidade. A terra começou a abrir fissuras e figuras sombrias começaram a emergir. Não, não pode ser, Maria gritou. E seu olhar virou-se para a avó de Ana em desespero. Você não podia ter me deixado fora disso. O que você fez? A não intervenção não era uma opção. As palavras de Maria ecoaram como um grito de guerra. Ana estava paralisada. O que estava acontecendo? Os rostos conhecidos na multidão começaram a se distorcer em sombras grotescas, revelando aspectos de pessoas que ela sempre considerou amigas. E então, um som ensurdecedor, um trovão ressoou,
enquanto a luz que envolvia a cidade tremeu e escureceu. Todo o cenário virou um pesadelo. Ana precisou se segurar para não desmoronar. Vão atrás dela, uma voz sinistra ordenou. E tudo se tornou um caos generalizado. Olhos vazios, rostos conhecidos, que agora eram mais sombras do que pessoas. Laura, Ana gritou desesperadamente, mas a amiga estava sendo arrastada por aquelas sombras. Miguel, socorro! O desespero chegava ao seu auge. Nesse momento, Ana percebeu que não era apenas a cidade que estava em risco. As revelações estavam levando seus amigos à escuridão. E a cidade pulsava como um corpo vivo, quebrado e repleto de segredos. A explosão de luz havia revelado a verdade. Ana finalmente entendeu que cada segredo, cada escolha, tudo apontava para um desfecho apocalíptico. O que Laura sabia e a avó encobria. O que Maraia queria revelar. O desespero de Miguel se misturava à tensão crescente. Enquanto tudo isso acontecia, Ana sentiu uma mão em seu ombro. Era Nara, seu olhar feroz. Se você não fizer uma escolha agora, tudo estará perdido, e o legado que você conhece será apagado para sempre. A última explosão a atingiu como um tsunami, um golpe que a fez questionar tudo. Escolha quem você quer ser, Ana, o que você deixará para trás, e quem você realmente é. Com isso, o chão tremeu sob seus pés, e com a cidade atacando as sombras, Ana percebeu que no meio da confusão, precisava tomar uma decisão antes que tudo desmoronasse em uma escuridão sem fim. E aí estava o abismo. O que ela realmente escolheria? A tensão estava no ar, quase palpável, enquanto Ana observava sua avó de perto. A luz que envolvia a praça começou a brilhar com mais intensidade, refletindo a desconfiança que pairava entre os rostos da multidão. Enzo, figura que antes parecia tão inabalável, agora estava visivelmente abalado. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Você está mentindo, gritou Enzo, a voz tremendo de raiva. O legado não pode ser quebrado. Maraia olhou para a avó de Ana, a determinação. Em seus olhos refletia um misto de resistência e arrependimento. A cidade pulsava com segredos e Ana sentia que estava no centro de algo muito maior do que ela. A verdade se apresenta a quem está disposto a vê-la. A avó de Ana disse, sua voz ferida, mas firme. Eu fiz escolhas, mas a lida das sombras não pode continuar. Um murmúrio percorria a multidão. A expressão de Miguel era de preocupação total. Ele segurou Ana mais apertado, como se quisesse protegê-la das revelações que estavam prestes a se desenrolar. Ana, tudo isso não pode ser real. Fala logo. As palavras do irmão estavam cheias de urgência. Considerando todas as verdades que estavam emergindo, Ana finalmente encontrou a coragem dentro de si. Olhou para o rosto da avó e em seguida para Nara, e viu que a cidade inteira dependia de sua decisão. Eu não vou deixar que os medos do passado definam quem somos hoje, disse Ana, a voz ecoando na praça, cheia de fé e força. Se precisamos mudar, então que seja para melhor. Não podemos viver assim, numa prisão de segredos. Nesse momento, uma onda de energia percorreu a praça. As figuras sombrias que começaram a emergir da fissura, como se fossem as vozes do passado, foram repelidas pela luz da coragem que Ana emanava. Cada sombra que avançava era banhada pela centelha da verdade que a jovem liderava. Precisamos de um novo começo, gritou Laura, agora de pé, mais ressabiada, mas também decidida a lutar. E então a cidade respondeu. As cores das bandeiras vibraram como se estivessem vivas, e a energia do povo começou a se unir em um só coro. Ana percebeu que os cidadãos estavam prontos para quebrar o ciclo.
A luz se intensificou ainda mais, esborrachando as sombras de Enzo e revelando a verdadeira dimensão da cidade. Seus segredos mais profundos, se desfazendo diante da coragem de um novo caminho. A avó de Ana olhou para ela, um sorriso orgulhoso nos lábios, e nesse momento, a luta pela verdade se mimetizou à sua história. Isso não era mais apenas sobre proteger um legado, mas sobre criar algo novo. Algo que respeitasse as raízes e os caminhos que estavam sendo traçados. Nós somos a mudança, gritou Ana, e as vozes na praça se combinaram em um clamor de esperança. As sombras recuaram, e com isso, a fissura no chão se fechou lentamente, dissipando os medos em um sopro leve. O passado havia sido confrontado. O legado continua e cresce, disse Nara, ao lado de Ana, com um olhar de entendimento. Agora, nós escolhemos que história queremos contar. Com lágrimas de alegria e sob os ecos de um novo dia, as pessoas começaram a se abraçar, unidas pela luta e pela vitória. A cidade estava renascendo, e enquanto a luz do amanhecer iluminava a praça, Ana olhou para Miguel e Laura, um sorriso de alívio no rosto. A transformação havia começado, mas o futuro, esse ainda estava por ser escrito. A história de Ana era mais do que um final, era um novo começo. E quem sabe onde seus passos a levariam. Mas antes que a cena final se apagasse, um pensamento assombrou a mente de todos. E agora? O que vem a seguir? Ei, você que chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te deixar grudado na tela. Esmaga o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais conteúdos incríveis. Não esquece de inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos nessa jornada.